Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo a análise do jogo Cruzeiro 1, Ceará 2. Que grande vitória do Vozão, e foi de virada. Ceará esteve muito bem postado, muito bem armado, faz grande jogo e vence o Cruzeiro, volta ao G10 da Série A. Vozão venceu com 2 gols de Galiano, decisivo na partida, tarde de uma grande vitória do Vozão no Campeonato Brasileiro 2025, jogando contra o líder Cruzeiro em pleno Mineirão lotado. O mais querido contou com 2 gols do decisivo Galiano aos 39 do primeiro tempo e aos 15 do segundo tempo para vencer por 2-1 e assegurar 3 pontos importantíssimos fora de casa pela 17ª rodada do Brasileirão. O Ceará, que veio com uma formação diferente, buscou ter mais domínio, mais posse de bola, principalmente na faixa central do campo, com as entradas de Richardson e Lourenço no meio de campo, e já no início, aos 3 minutos, o Cruzeiro saiu na frente. Gol muito cedo, 3 minutos, com Caio Jorge após falha clamorosa de Bruno Ferreira. Marcos Vitor, o zagueiro, recuou para o goleiro Bruno Ferreira, que errou o toque na bola de forma bizonha, um erro que não pode cometer, principalmente contra um poderoso Cruzeiro. E aí o Caio Jorge aproveitou para mandar para o fundo da rede, fazendo 1-0. E o lance, claro, deu tranquilidade para o Cruzeiro manter a posse de bola, ter o domínio da partida, pelo menos no início do primeiro tempo, e atacar. E com isso perdeu uma grande chance aos 13 minutos, quando Matheus Pereira cruzou na área e Eduardo cabeceou para a defesa de Bruno Ferreira. Aos 16 minutos, Matheus Pereira soltou a bomba e foi de fora da área e quase marcou o segundo da Raposa. E assim o Cruzeiro ia, tentando matar o jogo já no primeiro tempo. Suportando bem esse ímpeto do Cruzeiro, o Ceará começou a criar oportunidades mais claras na segunda metade do primeiro tempo, quando o Ceará começou a atacar mais, o Ceará passou a sair um pouco mais para o jogo. Aos 28 minutos, Marcos Vitor, que foi a novidade do Léo Condé para a partida, recebeu na área mineira e bateu com força, mas a bola foi por cima da goleira. 10 minutos depois, o Vozão teve outra chance com Lourenço. Ele solta uma bomba de fora da área, mas para numa grande defesa do bom goleiro Cássio, experiente goleiro Cássio, que espalmou para escanteio. Na bola parada, Lourenço bateu o escanteio e achou quem? Ele, o nome do jogo, Galiano, que subiu mais do que a marcação e cabeceou com firmeza, empatando o jogo em 1-1 e levando a partida para o intervalo empatada. E aí veio o segundo tempo. No retorno para a segunda etapa, o alvinegro permaneceu bem colocado defensivamente e no campo de ataque muito perigoso, muito preciso. O Ceará começou a segunda etapa segurando a pressão do Cruzeiro e quando foi à frente virou o jogo, consegue essa grande vitória. Aos 14 minutos, em contra-ataque forte puxado por Fernandinho, o camisa 77 cruza na cabeça de Galiano, que mandou para as redes, assim virando o placar em 2-1. E o Ceará controlava o Cruzeiro e era muito perigoso quando atacava. E teve um gol anulado, inclusive, por um impedimento polêmico aos 21 minutos. As linhas do VAR indicaram impedimento, mas a imagem realmente era muito ajustada e, como diz os comentaristas de arbitragem, era uma imagem inconclusiva. O Cruzeiro foi para o desespero na pressão para tentar pelo menos o empate e o Ceará ia se defendendo muito bem. Já no final da partida, isso aos 44 minutos, a Raposa criou boa chance com Fagner, mas aí o goleiro Bruno Ferreira se redime fazendo uma boa defesa. E com 8 minutos de acréscimos, o Cruzeiro pressionava, tentando desesperadamente o gol do empate, e Bruno Ferreira salvou uma finalização de Gabigol e William Machado afasta a bola
para longe. E na sequência da partida, né, o Ceará seguiu seguro no campo de defesa e assegurou a primeira vitória longe da capital no Campeonato Brasileiro 2025. Ceará conquista essa belíssima vitória e o importante foi fora de casa e contra o então líder da competição. O Cruzeiro, que perdeu com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, né, o Vilauba, Kaique, depois entrou o Bolazier, Lucas Romero, Lucas Silva, depois o Matheus Henrique, Eduardo, depois o Gabi, Matheus Pereira e no ataque o Wanderson, depois o Marquinhos e o Caio Jorge, o autor do gol do primeiro gol, né, da partida, o gol que deu aí a vitória momentânea no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, aos 3 minutos para o Cruzeiro. O Ceará venceu bem, venceu muito bem, diga-se de passagem, com Bruno Ferreira, falha clamorosa do Bruno Ferreira no primeiro gol, hein? Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. No meio de campo, diferente aí com Richardson, depois entrou o Lucas Lima, Dieguinho, depois o Mugni, Lourenço, depois o Fernando Sobral. E no ataque o Galeano, depois Rafael Ramos, Pedro Henrique, depois o Fernandinho e o Pedro Raul. Os gols do Cruzeiro, portanto, Caio Jorge aos 3 minutos do primeiro tempo e pelo Ceará, Galeano fez aos 39 do primeiro tempo e aos 14 do segundo tempo, Galeano foi o craque da partida. O Vozão quebrou uma invencibilidade de 16 jogos do Cruzeiro na temporada e 8 na Série A em casa. Com o resultado, o Ceará chega aos 21 pontos e está na 9ª colocação, voltando ao G10 da competição. Grande vitória do Ceará, principalmente, repito, um jogo fora de casa. Olha, o empate já seria um grande resultado. Uma vitória de virada, então, não podia terminar melhor este domingo para a torcida do Vozão. E, de quebra, a torcida do Ceará tem mais uma boa notícia, que é a volta divina, um reforço gigantesco para o Ceará. Repito o que eu disse no comentário do intervalo. Não é a solução para todos os problemas do Ceará, mas é um reforço que agrega, que vai dar uma consistência melhor para o ataque. Ele que sabe fazer gols, ele que dá assistências, portanto, é um reforço e tanto para o restante aí do Campeonato Brasileiro. Tem todo o segundo turno ainda, né? E o Ceará tem que primeiramente conquistar os 45 pontos para depois sonhar com algo maior. E pelo que se viu hoje, o torcedor pode esperar muito mais deste Ceará. O que você achou do jogo, torcedor? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Eu já antecipo, o craque da partida foi o Galeano, porque quem faz 2 gols numa partida complicada como essa merece a coroa de melhor jogador em campo. A todos, muito obrigado, joinha sempre, não esqueça do joinha. Se você não está inscrito no canal, que você está esperando? Te inscreve agora, beijo no coração e fique com Deus.